Quando eu fui à Ponta de Pedras, fui ao centro da cidade e procurei ali a Igreja Santo Amaro, na freguesia Nossa Senhora do Ó. E comecei a observar a igreja. O patrimônio lá, ele é ausente de muitas coisas. Como restaurador, eu vi uma coisa até degradante. Ao chegar na igreja, vi que seu pátio frontal estava todo na cerâmica. E nós sabemos que antigamente não tinha cerâmica. Em sua frente tinha uma placa que falava sobre naufrágio, mas eu fui até a frente da igreja e vi coisas piores. Eu vi que o estilo barroco estava sendo modificado. A modificação, por mim observada, foi logo na porta. As portas todas em estilo barroco, porém, nas almofadas tinha um aplique ou aplicação, também conhecido como siri. É uma peça de madeira que colocaram ali e o estilo barroco não tem esse tipo de trabalho. Olhando para cima, vi que as duas janelas veneziana, estilo barroco não tem janela veneziana, foram modificando. A sua lateral também modificada, a parte de trás da igreja modificada, foram modificando tudo. E o patrimônio, que deveria observar essas coisas, não observou nada. E a igreja foi descaracterizada e precisa que o patrimônio retorne às origens da igreja de 1867. Analisando aquele naufrágio também que houve ali, e conversando com algumas pessoas da antiguidade, falaram que ali já foi lugar de sepultamento e foi toda modificada. O naufrágio entre o Vapor Bahia e o Pirapama consta na placa que houve esse naufrágio. Me interessei, procurei saber mais sobre o naufrágio, aquele acidente entre Vapor Bahia e o Pirapama. Então, procurei saber sobre como aquilo aconteceu. E alguém e alguns historiadores dizem que na época havia um grande nevoeiro. Já outros dizem que não havia nevoeiro. Foi um problema que houve entre os dois comandantes, que foi um adultério naval. O Vapor Bahia, ele vinha de sudeste e fazia toda aquela área, enquanto o Pirapama só fazia a costa. Então, quando houve isso, eles desentenderam por causa desse adultério e bateram os navios, segundo dizem algumas pessoas. No Vapor Bahia, vinha 400 tripulantes. Quando houve o acidente, o Pirapama foi embora, não prestou socorro para ninguém. E daqueles 400 tripulantes, 200 morreram, inclusive o tenente, que era comandante, o H.C. Brauer, também morreu. E alguns pescadores, algumas pessoas que viviam de barcos, essas coisas, prestaram socorro a alguns. Por isso não morreram todos. Procurei saber aonde foram sepultadas essas pessoas. E alguém falou para mim, foi no cemitério, ali no Cajueiro das Almas. Eu fui até lá. O cemitério não tem mais, foi loteado. Algumas coisas foram transportadas para o novo cemitério de Ponta de Pedras. E ali a história ficou esquecida. Segundo algumas pessoas dizem que só a casa do cemitério foi poupada, porque os demais foram tudo tirado, quebrado, arrancaram as placas, fizeram coisas que não devia e o patrimônio nem para lá olhou nem olha. E está lá aquele mausoléu, aquelas coisas todas ali, já na mão de particulares. E para que serve o patrimônio? Não é para preservar? Mas não ligaram.
E lá no Cajueiro das Almas, onde foram enterrados, não tem mais nada que fale sobre isso, a não ser a cruz que foi transportada lá do Cajueiro das Almas para o novo cemitério. A cruz encontra-se lá no cemitério sem nenhum ponto que se refira a esses assuntos. Dizem que estão lá, mas ninguém sabe qual é a cruz. Sabe que muitas placas de bronze foram retiradas por vândalos e até hoje ninguém sabe onde está. Depois desse acidente, que ficou aquela carnificina toda, que alguém projetaram esse cemitério, o Pirapama veio para Recife. E em Recife ele foi afundeado. E ninguém sabe da história em que ficou o comando. Mas sabe-se que o Ecobravo, o Exército Brasileiro, perdeu uma companhia, a 15ª. Morreram ali em Ponta de Pedras. E o Vapor Bahia atualmente ele está a 22 metros de profundidade, lá, alguns quilômetros da igreja. Eu estive lá, bem próximo de onde ele está afundeado. Porém, precisa de equipamentos para descer, e eu não desci. Dizem que lá é, digamos assim, um lugar onde os tubarões preferiram fazer suas casas, fazer ali o seu reduto ali naquele mar. Pedras tem maior do que o homem. Porém, pessoal, até hoje não vi nenhuma das autoridades como patrimônio histórico divulgar esse trabalho, nem tampouco trazer até a população que ali mora sobre esse naufrágio. Sabe-se simplesmente, foi lá no Cajueiro das Almas. Alguns moradores falam sobre tudo isso, mas tem outros que nem conhecem. Se você perguntar aonde esse pessoal foi sepultado, muitos não sabem. Eu tive que correr atrás para poder descobrir aonde foi, estive no local. Hoje está tudo descaracterizado e é um lamento, porque a história está sendo esquecida de pouco a pouco. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscreva-se para receber novos conteúdos.